Diário de leitura número 17, capítulo 64 a 73. Sim, eu li 10 capítulos e o meu objetivo é conversar de 10 capítulos em um único diário de leitura. Eu tô lendo aqui o 9º livro de Outlander, Dicas Abelhas que eu não estou mais aqui, de Diana Gabaldon. E, gente, negócio é o seguinte, daqui um mês, hoje é dia 20 de outubro, dia 22 de novembro, lança a segunda parte da 7ª temporada. Daqui um mês eu quero começar a vibe, assistir a segunda parte da 7ª temporada e fazer as comparações. Então eu tô com uma pequena grande meta de finalizar esse livro antes da segunda parte da 7ª temporada lançar. Até porque é o seguinte, eu ouvi dizer que nesse livro vai ter alguma coisa importante no final que reflete o nome dos últimos capítulos da segunda parte da 7ª temporada, porque a gente sabe que o Outlander tá acabando, eles terminaram de gravar já toda a história. E eu preciso saber o que isso vai ser. E eu preciso terminar de ler esse livro. E ao mesmo tempo que eu preciso terminar de ler esse livro, eu preciso ler com calma e preciso trazer as informações pra vocês. Ai. E aí, pra isso, eu viajei esse fim de semana e aí eu li no carro e li lá enquanto eu esperava o almoço ficar pronto e li vários capítulos. E agora que eu tô aqui sentada pra gravar esse diário, eu estou assim preocupada como que eu vou conseguir fazer pra poder falar de tudo que eu preciso falar. Mas aí que tá que é o interessante desses últimos 10 capítulos, que são os capítulos iniciais dessa 4ª parte do livro, né? Em que a gente passou oficialmente da metade do livro. E todos esses capítulos, eles foram capítulos mais curtos. E parece que tá tudo acontecendo de forma tão tranquila, mas tão tranquila que eu estou, assim, surpresa. Porque esses capítulos, eles foram muito, assim, suaves, informações importantes, mas ao mesmo tempo, muito cotidiano, muito corriqueiro, muito, olha, aconteceu tal coisa, aí você vê a coisa acontecendo e depois você vê a pessoa que aquilo aconteceu contando para outra pessoa sobre aquilo. Então, eu achei que ainda ficou um pouquinho repetitivo. Embora isso não seja um grande problema, na verdade eu acho que isso é bom, porque às vezes as coisas que acontecem nos livros de Outlander, a Diana coloca ali e passa rapidinho e vai relembrar aquilo 3 livros depois, e aí eu não lembro. E aí aqui o que acontece em um capítulo é relembrado 2 capítulos depois. Então, eu achei uma dinâmica diferente. Não sei se isso já aconteceu em outros livros dela, de Outlander, mas eu fico com a sensação que não. Mas aí eu fico preocupada porque eu falo assim, esse é o primeiro livro que eu tô assim, prestando atenção às entrelinhas, todas elas, porque os anteriores eu só queria ler e terminar e ler, saber o esquema geral da história mesmo. E aí eu não sei se é porque eu não prestei atenção nesses detalhes ou se é porque é isso mesmo. Então, se você que leu os livros anteriores, obviamente você leu os livros anteriores, né? Porque se você tá aqui ouvindo o diário de leitura do 9º livro, tem muita coisa que aconteceu só nos livros que não dá pra você acompanhar só com a série, né? Então, eu gostaria muito de saber de você, se você também teve essa sensação ou não. E vamos conversar, né, então, sobre o que aconteceu nesses capítulos, porque já tem 3 minutos aqui de diário de leitura e nada, né? Nada de eu começar a falar do que aconteceu. Mas algumas coisas interessantes e algumas reflexões. Capítulo 64, a gente vê o Jaime se despedindo ali oficialmente, né, da Jenny, do Ian e da Rachel. Então acho que agora que a gente vai começar a ver realmente a viagem de 1000 quilômetros deles acontecendo. Eu fiquei pensando porque assim, a parte ela se chama Viagem de 1000 quilômetros. E a gente sabe com certeza absoluta que a viagem do Ian, da Rachel e da Jenny tem 1000 quilômetros porque o Ian falou isso. Mas a viagem da Brianna, eu não sei dizer a distância que é. Porque, como vocês já sabem, eu não sou boa com essas questões de geografia e de política, né? Ainda mais de me situar nesse mundo de Outlander e lá na Carolina do Norte. Na Escócia eu sei, na Carolina do Norte eu não sei. E aí eu fico pensando se essa viagem da Brianna também tem mais ou menos 1000 quilômetros para poder já fazer um paralelo, né? Entre as duas viagens. Mas o ponto é que o Jaime, ele entrega uma arma pra Jenny, dá pra ela ir pra viagem. A Rachel fica assim meio preocupada, tipo assim, eu não quero que você tire ninguém, minha sogra. E aí eu fico pensando se essa arma vai ser importante, se vai ter alguma situação realmente que a Jenny vai usar essa arma e se isso vai ser importante de fato para a história. E depois que eles partem, né, assim começa a jornada, a Jenny acaba caindo no sono junto com o Og e finalmente o Ian e a Rachel têm uma oportunidade de conversarem a sós.
E aí eles conversam sobre o homem morto que o agente Jones encontrou aí nos capítulos anteriores que a gente conversou no diário passado. E aí a Rachel e o Ian, eles conversam a respeito disso, ela quer saber. E ela perguntou, você sabe quem que é? Ele, não, ninguém sabe, pelo visto ele... Só um forasteiro, né? Assim, não tem muito o que fazer. E aí ela, você levou muito tempo pra descobrir isso. E aí ele conta pra ela que o Jamie achou que conhecia ele. E aí, nesse momento, o Ian conta pra Rachel a questão que a Claire ela foi raptada e violentada anos anteriores. Então, assim, a Rachel, ela não sabe de tudo que aconteceu entre todo mundo ali na história. Às vezes eu me esqueço disso, de que ela é um personagem relativamente novo e não tem conhecimento dos detalhes que acontecem tudo ali. E aí, eu achei estranho porque, assim, no início da conversa, a autora até fala que eles não mentem um pro outro, né? A gente realmente vê isso, que o Ian e a Rachel, eles não mentem, eles conversam abertamente sobre tudo e que às vezes pode ser que dá uma omitida em alguma coisa. E eu sei que o rumo da conversa vai do contexto de que a Rachel fala assim, nossa, que bom que esse moço tá morto já então, né? Não tem como esse moço que violentou a Claire ser esse que morreu agora porque ele já tá morto, ok. Mas que bom que ele já tá morto então, porque isso não vai assombrar ela. Só porque o Ian não conta que foi o Jamie que matou. E aí, nesse momento, eu comecei a pensar assim, quem é que sabe disso mesmo? O Ian sabe? A Jane sabe? A Claire sabe? Tem mais alguém que sabe? A Brianna sabe? O Roger sabe? Não consigo me lembrar se eles sabem disso. E aí eu pensei, ok, a Rachel está sabendo assim, né? Sabendo da situação e que o moço está morto. Não que o Jamie o matou. E... o Roger sabe. O Roger sabe. O Jamie conta pro Roger no início desses capítulos. Lá no início da segunda parte, eu acho, não sei. Lembrei aqui agora. Então, são detalhes assim que eu tô começando a me questionar muito assim, quem é que sabe do quê? Porque acaba que isso acaba impactando a história. E aí acontece que o Ian, ele não mente pra Rachel, mas ele comenta e fala que o cara já tá morto e tal, e ele até fala assim, fez uma anotação rápida mental pra poder falar com a Jenny, pra Jenny saber sobre essa conversa e não dar com a língua nos dentes, porque senão corria o risco dela acabar contando pra Rachel que eles tinham certeza que o estuprador estava morto. Então, assim, né? Estou curiosa pra saber como é que vai ser toda essa relação da Rachel e do Ian. E eu acho que eu falei errado. Eu falei que a Rachel falou que ele sabia que estava morto, mas a questão é justamente essa. Pra ter certeza que ele estava morto ou não, ficou nas entrelinhas pra Rachel. É isso. Esses detalhes de conversa entre eles. É isso. E a Rachel fala, né? Seria terrível pra ela saber que o estuprador dela ainda estaria vivo. Que ele poderia acabar voltando. E terrível pra Jamie também. Ele deve estar aliviado por Deus os ter o poupado desse fardo. E aí... Vamos ver, né? O que acontece. O capítulo termina ali com o Jamie fazendo compras pra Claire. E o nome do capítulo é justamente o que faltou dele comprar. Da listinha dele. E antes dele terminar essas compras, né? Ele se depara com uma outra pessoa que vai perguntar pra ele sobre o homem que morreu. E o homem que morreu vem de novo à tona. E o cara quer saber se o homem que morreu, se ele era judeu. E é engraçado, porque o Jamie fala assim, você quer saber se eu sei se ele é judeu? Então quer dizer que você olhou o pênis dele? O que tá acontecendo, né? Porque os judeus são circuncisados. E aí... Aqui tá escrito circuncidado. E eu sempre achei que era circuncisado. E aí eu fiquei na dúvida de português, né? E o Jamie fica tirando sarro da cara dele depois assim, não, olha lá, né, se você ter certeza se ele é judeu ou não, mas o ponto é que o homem tinha uma nota escrito em hebraico e mostra isso pro Jamie, e o Jamie, ele fala que assim, não consegue identificar exatamente o que é, nem o Jones, né, mas que o Jamie sabe que é hebraico, sim, o que tá escrito, e que talvez pareça a parte de um salmo, a parte de um hino, mas não soube assim, mas que no finalzinho tá escrito ambidestro. E algo me diz que isso vai ser algo importante. Por quê? Não sei, porque é um detalhe tão assim, diferentão no meio da história, no meio do capítulo. Eu falo, não é possível que esse treino vai ser importante, gente. O que tá acontecendo aqui? Não é possível que esse tanto de coisa assim aleatória tá aqui e a Diana não vai usar isso depois. E aí o Jamie, ele copia essa anotação pra depois acabar mostrando pra Claire. E aí a gente parte pro capítulo seguinte, em que a gente vê a Claire
lá na cordilheira, e o pessoal que a Elspeth tinha mandado lá do Capitão Cunningham pra poder ajudar, realmente foi. E a gente vê o Jaime chegando, a Claire se justificando pro Jaime de ter aqueles homens ali pró-britânicos no quintal dele, né? E o Jaime, não, tá, eu concordo, tá tudo bem. E eles conversam sobre várias coisas, como eu falei, tem muita conversa assim de conversa corriqueira, mas que algumas coisas são importantes, e eles comentam sobre o Ian ir lá ver o que aconteceu com a Emily. Eles ficam pensando, será que a Emily vai tentar pegar o Ian de volta? Será que vai dar treta entre a Emily e a Rachel? E aí, nesse contexto deles ficar pensando sobre isso, eles relembram de quando o Jaime reencontrou a Leorly, a moça loirinha lá que acusou a Claire de bruxaria. Vocês sabem de quem que eu tô falando. E eles comentam ali do tiro que a Leorly deu pro Jaime quando a Claire voltou, né? Que o Jaime estava com a Claire e descobriu que eles eram casados e etc e tal. E relembram desses detalhes todos, né? Então, assim, mais uma coisa assim, relembrando do que vem acontecendo. E eles comentam que, não, todo mundo vai voltar bem pra casa, vai dar certo. E começam a suspeitar que, eu acho que a Brianna e o Roger já chegou lá em Charlestown. E ao comentar da Brianna e do Roger, a Clara conta pro Jaime sobre a questão do coração da Brianna. E eles ficam ali, né, conversando e debatendo sobre isso. E que a Claire fala que... O Jaime pergunta, né, se tem alguma chance da Brianna morrer na estrada. E ela, não, quase nunca, não, isso é imprevisível. Fica um pouco preocupada, mas assim, né, vamos ver o que acontece. E o Jaime acaba acalentando ela e falando, né, pra ela não ter medo, que vai dar tudo certo. E aí eles conversam sobre as compras que o Jaime fez e ele mostra o papelzinho que ele copiou ali daquela mensagem em hebraico. E a Claire fica pensando se aquilo pode ser algo de espionagem, alguma coisa sobre códigos, linguagens cifradas, escrita secreta, alguma coisa assim. E o Jaime fica assim, pode ser, né? Eu não devia ter trazido essa preocupação extra pra casa, eu só fiquei curioso. Mas aí, ele levando isso pra casa, aí que eu acho que em algum momento isso aqui vai fazer sentido. Então, o que esse ambidestro quer dizer? Alguém que seja ambidestro, né? Imagino eu, que consegue utilizar as duas mãos ali como a mão dominante. E o que isso vai fazer sentido na história, eu não sei. Veremos. E aí eles têm mais uma conversa que antes de acabar o capítulo, que é algo mais político, que eles vão conversar justamente sobre a questão da pólvora que ele tem lá. E ele fala que ele tem pouca pólvora, que a pólvora está sendo destinada à milícia lá que ele conversou com o Locke, né? E ele começa a pensar que pode ser melhor ele se alinhar às milícias que tá ali do outro lado, mais perto deles, e que se ele se alia à milícia, ele vai conseguir ter acesso à pólvora, porque o Jaime fala que ele não tem pólvora direito nem para caçar ali, ainda mais para poder ter uma milícia para proteger a cordilheira. E eu fiquei pensando assim, mas a Brianna não ia fazer pólvora, gente? A Brianna não pegou a receita lá com a mulher? O que rolou desse trem? Não rolou, né? Assim, ninguém falou mais nada, mas eu jurava que a Brianna ia fazer pólvora, porque ela falou, não, eu vou ser a armeira da cordilheira. E aí agora ela tá lá longe, o Jaime tá aqui tendo que decidir qual milícia que ele vai se aliar, como é que vai fazer pra proteger a cordilheira, e ele não tem pólvora. E aí logo em seguida acontece que a Agnes Cloudtree é assim que fala, minha gente, provavelmente. A Agnes, aquela menininha que chegou pra poder pedir ajuda, que a mãe dela tava com um parto difícil, e a Claire foi lá e ajudou, ainda salvou a menininha, né, e tudo mais dos gêmeos. E ela chega lá, e acontece que ela chega pra ficar. Ela chega lá com a trouxinha dela, eles alimentam elas, e aí a Fanny fica assim meia ressabiada com a Agnes, né, meio desconfiada. Mas no fim das contas a Agnes conta o que aconteceu, que o padrasto dela é pai ou padrasto? Eu acho que é padrasto, hein? Perdi aqui a informação. Mas acontece que ele expulsou ela de casa. Ela ficou ali na floresta perto da casa dela. A mãe dela conseguiu juntar as coisas dela, entregou as coisas dela pra Agnes e falou, vai procurar a Claire, a moça que ajudou eu no parto. Ela deve te ajudar. Ela foi tão gentil com a gente. E assim foi, minha gente. A Agnes chegou lá pedindo emprego, pedindo um abrigo. E aí, aparentemente, ela vai ficar. Porque logo em seguida a gente já vê mais detalhes disso acontecendo. Capítulo seguinte, a gente vê Claire conversando com as abelhas, né? Contando de todos os detalhes de novo, falando, Roger, Bree foram lá pra Charlestown e tudo mais, o Ian também foi embora. E conta que eles têm mais uma nova moradora, que agora é a Agnes. E aí a gente vê a Claire observando as meninas conversando, a Fanny e a Agnes, que estão se dando bem, e conversando ali sobre ser a próxima senhora Higgins.
Porque tá tendo uma breve disputa lá na Cordilheira em quem vai ser a próxima senhora Higgins, quem que vai se casar com o Amy. Com o Amy não, né? Amy é a moça, gente. Quem vai se casar com o Bob, né? Quem é que vai assumir aquele posto daquela família. E aparentemente as meninas estão interessadas. Não as meninas, né? Assim, não consegui pegar aqui o esquema. Mas eu acho que a gente vai ter uma substituição da Amy aí, tendo alguém pra poder cuidar ali do Bob e dos filhos dele, né? E a gente viu a informação que as moças da Cordilheira, no geral, elas estão se revezando para poder ajudar o Bob lá nas tarefas de casa, para não deixar a casa ficar, a Deus dará, né? Ficar ali num nível que é irreparável para poder viver e tudo mais. Capítulo 67, a gente viu uma reunião, sei lá como é que pronuncia isso em francês, acontecendo em que a Brianna, o Roger e as crianças chegam lá na casa do Fergus, eles chegam lá em Charlestown. Finalmente, a gente vê várias cenas bonitinhas da Mandy, né? A Mandy sem saber quem que são aqueles priminhos dela, né? Ela fica meio assim, quem que são essas pessoas? E o irmão dela, o Jamie, fala, não, são nossos primos, né? E eu achei muito bom, assim, ver de novo o Fergus e a Marcely acontecendo ali na história. Eu tava, assim, já sentindo falta. Eu acho que eles são personagens importantes e que tem um charme ali a mais. E ainda mais, assim, que eu acho que os atores que fazem eles na série fazem eles tão bem. E eu gosto tanto, assim, deles, da fisionomia e da energia que eles passam ali enquanto atores e fazendo esse papel deles, que eu fico assim, cadê aquela energia boa desses personagens? E aí o capítulo termina com eles bebendo vinho e conversando de todos os detalhes do porquê que eles estão lá e como que tudo isso vai acontecer. No capítulo seguinte, a gente vê o Roger aí se preparando para poder ser ordenado, né, organizar todo esse encontro para encontrar os outros reverentes, os integrantes do presbitério de Charlestown, para poder ver o que vai acontecer, né, com essa questão dele poder ser ordenado finalmente ou não. E aí o Fergus pega o Roger e vai levar ali, porque ele fala assim, ó, pode ser que eu tenha encontrado as armas do Milord, né? Traga uma pequena quantidade de ouro. E eles vão atrás, lá num armazém, para poder verificar o que está acontecendo e conhecer essa pessoa e tudo mais. Depois, no próximo capítulo, a gente vê a Brianna e a Marcely lá na gráfica organizando para fazer impressão. Então, eu achei interessante ver essa cena da Brianna executando ali a máquina, né, fazendo uma impressão das coisas que eles iam imprimir ali no jornal. Porque a gente viu o Jamie fazer isso. Então, achei legal fazer essa comparação. E elas até brincam que é mais divertido do que lavar roupa. E, como eu falei, a presença ali da Marcely, eu acho que tem um charme a mais. Então, nesse capítulo, a gente vê muito assim a interação das duas, da Brianna e da Marcely. E a gente vê que tem um companheirismo bacana entre elas. Capítulo 70, a gente vê o Roger observando toda aquela sensação de calor, ternura, que uma casa com as crianças traz. E ele fica pensando, né, que ele quer isso, ele quer ter uma casa só pra ele, a Brianna e os filhos dele. Porque até o momento eles estavam morando junto com a Claire e o Jamie, né, lá na casa grande, porque era muito mais fácil e tudo mais, pra ajudar a olhar os meninos e que não sei o que. Mas que eventualmente eu acho que ele vai organizar uma casinha pra eles. E aí o Roger se ajeita pra poder ir lá pra essa reunião do presbitério dele. A Brianna tá lá toda suja, organizando a questão da impressão, mas dá um jeitinho de dar um beijinho no Roger de boa sorte, sem sujar a roupa dele. E aí a gente vê o Jamie conversando com ele, com uma preocupação que o Jamie tem, que é se o pai dele vai ficar diferente depois que ele for ordenado. E aí o Roger vai explicar pra ele como é que vai ser essa diferença, que ele sempre vai ser o pai dele. E faz até uma comparação ali com o Jamie em relação a quando ele chama os colonos dele ali com uma espada e tudo mais. E ele explica que é mais ou menos isso que vai significar ser ordenado, que as pessoas vão saber que ele é uma espécie de líder e que ser ordenado é uma forma, de certa forma, é a espada que o Roger vai ter. E aí o capítulo termina com o Jamie falando pro pai dele que, eu acho que talvez eles deveriam dar uma espada pra você de verdade. Talvez você precise. E aí eu fiquei pensando assim, será que a gente vai ver o Roger lutando de novo? Lutando de lutar e tendo que matar outra pessoa eventualmente, alguma coisa assim? Porque todo esse caminho que ele tá trilhando pra poder ser ordenado e tudo mais, e ter essa figura religiosa, desde que isso começou nos livros anteriores, isso me pegou meio de surpresa, porque eu via muito o Roger como ali o professor de história de universidade. E aí tudo bem, que é o que ele conseguiu encontrar ali quando ele foi pro passado e tudo mais pra ele fazer, porque como é que ele ia ser professor de universidade, né, no passado, sabendo das coisas do futuro e tudo mais. Mas foi algo que, assim, realmente me pegou de surpresa e que eu venho observando tudo isso acontecer e pensando, mas isso faz parte da personalidade do Roger?
Vem só observando, porque assim, realmente, não esperava, era algo que eu vi ele com outros olhos, de outra forma, que fosse ter outro tipo de papel ali na família, na cordilheira e tudo mais. Mas que é interessante de observar isso tudo acontecendo e ver ele com esse papel, ainda mais considerando que ele tem uma esposa católica, que tem os filhos dele, que eles estão no passado e tudo mais, mas assim, como ele cuida muito bem da família dele, isso pra mim já é o suficiente. Capítulo 71, cabeças rolando, a gente vê outra cena super fofa da Mandy. Eu nunca vou cansar de falar que a Mandy é uma gracinha, porque ela fica brava porque as meninas maiores vão na feira, né, vão lá comprar algumas coisas e ela não pode ir, ela fica, mas enquanto ela conseguiu ficar sem dar birra, porque deu pra ele os tipos, né, que são as letrinhas lá da impressão, que ela ia organizar esses tipos e a Marcely prometeu para ela imprimir o que quer que fosse que ela organizasse ali. E a Brianna chama a atenção dos meninos para não ensinar nenhum palavrão novo para ela, né, para não dar ideia para ela para poder ficar fazendo essas coisas erradas que menino faz, né. Enquanto eles estão lá na feira, a gente já vê mais uma cena de interação entre Marcely e a Brianna, que é assim, a gente vê de novo como as duas se dão bem, e acontece que de repente chega ali uma pessoa e começa a fazer uma algazarra ali na porta de não sei da onde, jogando tomate e tal, que são as pessoas legalistas, ou seja, pró-britânicos. E aí uma das filhas da Marcely, não lembro se foi a Felicity ou se foi a Joanne, quis chegar mais perto ali da situação para poder pegar os detalhes para a Marcely imprimir no jornal. E aí nisso, as duas pessoas, os dois homens ali que estavam fazendo essa algazarra toda, leva isso pro lado pessoal e começa a atacar a filha da Marcely, e aí de repente já tá atacando a Marcely, já tá atacando a Brianna, e acontece que a Brianna, ela acaba não conseguindo se defender ali, ela vira uma vítima, né, o pessoal arrasta ela, dá uma rasteira nela e tudo mais, e assim, no fim das contas, as meninas saem bem dessa história, conseguem estar todo mundo inteira ali, mas foi uma situação delicada, e assim, ruim de ver, né, acontecer, porque assim, as meninas foram atacadas e não tinha ninguém ali pra salvar, pra poder defender tudo aquilo ali que tava acontecendo. E aí, no capítulo seguinte, a gente vê a Brianna comentando isso com o Roger. Isso porque o Roger volta pra casa, ele tá ansioso pra dar uma boa notícia pra Bri, ou seja, ele deu tudo certo pra ele ser ordenado, depois eles vão organizar pra ele ser ordenado de fato, mas o pessoal lá concordou em ele ser ordenado. Isso que é um ponto importante, parece que só na primavera que ele vai acontecer de fato, lá na igreja e tal, não sei o quê, pra poder dar certo. Só que antes disso acontecer, né, o Roger encontra o Fergus e o Fergus conta pra ele ali que deu certo de pegar as armas, né, e já tá ali tudo organizadinho e tem todo o rolê explicando o que acontece pra ter essas armas, porque o ponto é, não tem uma pessoa que tá ali vendendo arma, contrabandeando as coisas, num contexto de, eu vou ajudar os britânicos, vou ajudar os americanos. Não, o pessoal tá querendo fazer dinheiro e que vai vender arma contrabandeada pra qualquer um dos lados pra fazer dinheiro, e é isso que acontece, né? Mas o auge dessa conversa que o Roger tem com o Fergus é justamente a questão que o Roger fica preocupado se ele deveria contar o que vai acontecer ali em termos de guerra para o Fergus se proteger. E aí é onde vem toda aquela história de novo de quem sabe do quê. Até que ponto quem sabe o quê? Porque até então a gente não tinha visto nenhuma evidência ali concreta que o Fergus sabe que eles são viajantes do tempo. E aí o Roger fica ali meio sem saber, pisando ali em ovos, né, para poder tentar contar isso pro Fergus, não contar que eles são viajantes do tempo, mas contar os detalhes do que vai acontecer ali na guerra. E aí o Roger acaba contando, né, para ele que o pessoal vai atacar a savana. E conta todos os detalhes de como é que vai ser o cerco, né, e tudo mais, por onde que eles vão chegar, onde que eles vão o que vai acontecer, né, assim, onde, pra poder querer dizer pro Fergus se proteger e sair ali de Charlestown, porque Charlestown vai ser um ponto ali que vai acontecer mais coisas. E aí o Roger fala, né, a Brianna, ela disse que achava que vocês sabiam, sobre a Claire e sobre nós. E foi onde deu nó na minha cabeça de tentar lembrar disso, de tipo, nossa, em algum momento o Fergus ficou claro que sabia ou não. E aí o Fergus fala ali pra ele que ele conseguiu entender isso. Ninguém nunca contou pra ele, mas que ele percebeu, porque ele tava com o Jamie e a Claire ali em Paris, né, durante toda aquela questão ali do Levante, depois volta pra Escócia com eles. E acontece que, assim, o Jamie, ele contratou o Fergus pra roubar cartas pra ele lá em Paris, e ele roubava as cartas, e ele também lia as cartas. E aí ele ouviu eles conversando também, em particular, e, assim, ele
tava ciente do que tava acontecendo ali. Até porque, assim, a Claire sumiu depois da batalha. O Jaime nunca falou que a Claire tinha morrido. Ela só falava que ela... It's gone, né? Tipo, foi embora. Tipo, não tá ali. Tinha ido embora. E aí ele juntou 2 mais 2 igual a 4. Então, assim, é algo que... Então, assim, ele sabe disso há muito tempo. E aí, em todo o rolê de falar assim, quero reler os livros e ver os detalhes, eu fico pensando, a gente precisa prestar atenção nisso. Nas falas do Fergus, o que o Fergus já falou, já insinuou, já pensou que poderia refletir isso, dessa suspeita dele, que agora foi confirmada de que, ok, o Roger tá me falando que tem alguma coisa diferente com essa família. Alguma coisa não está certa, né? Assim, no contexto de época. Eles são de outra época. E aí, no capítulo seguinte, que a gente vê de fato a conversa do Roger com a Brianna, que eu tinha começado a comentar. E a Brianna percebe que o Roger tá muito contente com toda essa questão dele poder ser ordenado. E ele até fala assim, ele tá iluminado como um vagalume dançando sobre as árvores. Achei muito poético. E aí, de novo, eu olho assim, vagalume dançando sobre as árvores. Se a gente vê um vagalume dançando sobre as árvores, a gente tem que voltar nesse capítulo 73 pra poder ver o que tem de relação uma coisa com a outra. E aí o Roger vai contar de como é que foi todo o rolê lá, essa conversa que ele teve com eles, e o pessoal não gostou de saber que o Roger canta na igreja e tudo mais, mas que o fato dele ser genro do Jaime foi algo que ajudou, que colaborou. E aí depois o Roger vai conversar com a Brianna, comenta de todos os detalhes ali de ter as armas pro pai dela. E aí a Brianna conta pro Roger o que aconteceu lá na feira, que ela foi atacada por esses homens. O Roger fica assim, bravo, né, querendo assim, tipo, nossa... Podia estar ali, né, pra poder cuidar dela, né, tipo, ele tá preocupado com a família dele. E aí a Brianna conta pra ele que se sentiu impotente, que em outras situações, o fato dela ser uma mulher alta, encorpada, assim, era algo que já gera um certo amedrontamento nos homens. Os homens, pelo menos, eles hesitam antes de querer enfrentar a Brianna. E dessa vez não teve isso, e ela se sentiu ameaçada e se sentiu mal por isso. E aí eles vão relembrar de o que aconteceu com Stephen Bonnet, de quando ela foi violentada, que o pai dela, quando foi conversar com ela, tipo assim, ainda humilhou ela, falou um monte de coisa ali pra ela. A gente vê isso ali na série, muito bem retratado, muito bem encenado, do Jaime mostrando pra Brianna que, olha assim, se tem um homem mais forte que você te fazendo qualquer coisa aqui com você, não tem como você reagir. Por mais que você seja forte, por mais que você seja uma mulher capaz... Não tem como, são duas forças diferentes, então não ia mudar o resultado da história. Então ele mostra isso pra Brianna, de que o que aconteceu com ela não foi culpa dela, que ela ficava com essa preocupação, né? Será que podia ter feito alguma coisa, podia ter revidado, podia ter tentado? E aí o Roger vai tentar falar isso pra ela, que eram 2 que atacou eles, não tinha como ela impedir os 2 juntos. E o Roger fica pensando, nossa, se eu tivesse lá, eu ia ter, o que eu ia ter feito, né? E assim, com raiva dessa situação, porque tá cuidando da esposa dele, né? E o Roger, como bom marido que ele é, e como bom pastor que ele vai ser também, porque ele vem refletindo muito sobre isso, a forma com que ele impacta na vida das pessoas, ele consegue acalmar, abrir, porque ele vai falar de todas as vezes que ela foi forte. Todas as vezes que ela conseguiu enfrentar os outros e que deu certo e tudo mais, mas que ela precisa, assim, ponderar e perceber, às vezes, que, assim, que tem hora que não dá. E eles vão lembrar de tudo que aconteceu, né? Tanto aí com o Stephen Bonnet, quanto os malucos lá de Lillibroch, do Robbie Cameron e tudo mais. E a Bri lembra lá de quem ajudou ela, que foi o Lionel Menzies, e todos os detalhes relacionados a isso que aconteceu lá no livro passado, que foi, assim, baitas capítulos, gente. Eu lembro que foi a melhor parte do livro que eu achei, do livro 8. E aí ela fala pro Roger, né? Que você era um bom marido, eu já sabia. Mas você vai ser um ótimo pastor. E aí a gente finaliza os 10 capítulos que eu li. Eu espero que eu tenha conseguido comentar os aspectos gerais que eu consegui observar aqui. E bora ler mais, né, minha gente? Bora ler mais pra gente poder chegar no fim desse livro logo, antes da segunda parte da 7ª temporada sair. Obrigada por me acompanhar, boa leitura e até o próximo diário.